Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Cruz, sou terapeuta integrativo, trabalho com as constelações, com o Enneagrama e aqui no canal a gente faz os vídeos aí com relação ao Enneagrama, com um trabalho voltado à liderança. É Enneagrama com liderança, né? Aplicado à liderança. Para quem ainda não conhece o Enneagrama é uma ferramenta de perfil, são 9 perfis humanos. Se vocês olharem aqui atrás dessa figura, está aí a mandala do Enneagrama, onde vai falar como o ser humano funciona. O mapa do funcionamento humano, vamos assim dizer. O mapa da vida. Então são 9 perfis, 9 características, cada um dentro de um seu posicionamento de comportamento, né? Como cada um funciona exatamente dentro do positivo e do negativo. São as questões aí que nós temos todos dentro da gente, né? Internas aí de sombra e luz. É o conceito lá da psicanálise lá de Carl Jung, né? Sombra e luz. Então, o Enneagrama, em outras palavras, é mais ou menos esse processo. E eu coloquei o canal para que a gente trabalhe aí no desenvolvimento de liderança, né? Usando a ferramenta do Enneagrama. Essa é a ideia do canal. Então, dito isso, né? Sou mentor e treinador em Enneagrama, sou facilitador em constelação familiar, sou mestre em Reiki, trabalho com essas terapias integrativas há mais de 15 anos e esse canal desenvolve essa questão da liderança, né? Tá tão difícil hoje a arte de liderar, né? Um líder aí natural, principalmente a liderança natural, uma liderança que você percebe que ali tem uma força muito grande. Tá muito complicado isso hoje, né? As pessoas são colocadas dentro de uma empresa, dentro de um posicionamento de líder, porque se destacou em alguma área, mas não tem uma base, um treinamento, um norte, uma bússola, né? Um mapa, né? Para que a pessoa se oriente, né? Tenha ferramentas adequadas para entrar nessa área da liderança. Então, qual a ideia do canal é essa? É levar as pessoas a um conhecimento maior, a um desenvolvimento maior, usando a ferramenta correta, né? Que é o Enneagrama. E tem muito mais ferramentas colocadas aí à disposição, mas a minha ideia aqui é colocar o Enneagrama porque é uma ferramenta de perfil. Então, o líder vai conhecer primeiro a ele mesmo, dentro do seu perfil, e depois vai conhecer toda a sua equipe, né? Se ele tem uma base de Enneagrama, olha a importância disso. Então, dito isso, né, o trabalho do canal é esse. Então, se você gostou, né, se te tocou, se você sentiu alguma assim, uma força nisso, né, uma coisa bacana que realmente faz sentido para vocês, vai lá no canal, curte, compartilhe, comente, dê um like lá. A gente precisa, né, que o canal cresça. Para cada dia mais a gente leve mais conteúdo às pessoas. Essa é a ideia do canal. É uma boa troca, uma troca justa, né? A gente passa um conteúdo bacana, pelo menos dentro da minha percepção, um conteúdo muito legal, conteúdo que faz sentido, né, com embasamento, né, porque a gente estuda muito, né, a gente tem várias formações na área, a gente busca passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né, para que as pessoas se orientem, né, é um orientador, vamos dizer, um caminho, né, como se fosse assim uma bússola, né, que a pessoa pega essa ferramenta, pega esse conteúdo, faz aí uma pequena análise dele, então vai colocar, vai levar para a vida, para o dia a dia. Essa é a ideia. Então, dito isso, eu falar um pouco da liderança, das lideranças de hoje, né? Como que as empresas funcionam dentro aí das lideranças, né? Normalmente as pessoas que chegam ao cargo de liderança de uma empresa, poucas empresas têm, talvez as grandes empresas talvez façam isso, um treinamento adequado, né, para a questão da liderança. Existem vários treinamentos na área da liderança, mas normalmente as empresas de médio e pequeno porte não fazem esses trabalhos. Está mudando isso, né? Já está vindo bastante, está modificando, isso aí bacana, mas ainda não é o mundo ideal, né? A liderança, né, é voltada aí para o destaque de um ponto e você é colocado lá, como dizer, jogado aos leões, né? Então você tem que se virar. Então, quais as qualidades, né? A ideia de um líder assertivo, um líder que entrega resultado? A primeira ideia de um líder não é sobre empresa, não é sobre ganhar mais ou ganhar menos, não é sobre ego, né? Na verdade, um líder tem que gostar de pessoas. Eu estou acompanhando um cara aí, um cara bom aí, um cara simples, né? E eu não vou citar não, mas ele fala assim, ele tem que dizer assim, nunca foi sobre carros, é sobre gente. Cara, isso me tocou muito, né? Entendeu? É um vendedor de carro, ele está aí nas redes sociais aí com uma força muito grande, é um grande negociador, um cara muito carismático, muito simples, né? Tem uma simplicidade muito grande nele. E ele fala isso, e é verdade, a liderança também pode ser colocada dessa forma. Nunca é sobre uma empresa, nunca é sobre ego, nunca é sobre um cargo superior, é sobre gente. Um bom líder tem que gostar de gente, de pessoas.
Assim como um terapeuta, assim como uma medicina, tudo que você vai cuidar, né? E tudo se resume às pessoas. Uma empresa é um corpo vivo, né? Uma casa é um corpo vivo, uma cidade é um corpo vivo, uma sua rua que você vive é um corpo vivo. Sem as pessoas não existe nada, né? Simplesmente não tem existência. A base, né, quando o Criador, né, Deus, o grande arquiteto do universo, criou o mundo, a, a base principal de tudo isso era o ser humano, né? Ele criou tudo, mas criou também como uma base, né, como um ser de uma iluminação maior, de um ser de... Até porque a gente raciocina, a gente tem pensamentos, né? Foi a criação do homem, né? Quando eu digo homem, é logicamente homem e mulher, que são as coisas que Deus criou assim para que comandasse, né, essa grande rede de coisas que existe na Terra, no universo. Então é assim que funciona. Então é um corpo vivo, né? É um corpo vivo que precisa pulsar com emoção, com sentimentos, com dificuldades, com realidades diferentes, com formações diferentes, com pai e mãe diferentes. Por que eu digo isso? Porque são bases, né? O ser humano se estrutura, o ser humano se orienta, o ser humano se coloca no mundo, tem uma visão de mundo, né? Dentro dessa própria visão de mundo que ele tem, através desses modelos, né? Primeiro modelo pai e mãe, depois a sociedade, depois a escola, depois a rede de amigos, depois o crescimento, forma-se uma família, que é o processo de todo ser humano, né? Até o final da vida. E a liderança não foge disso. Então, como você foi criado, como você foi colocado no mundo, como o mundo é colocado para você na visão de pai e mãe, enfim, tudo é intrínseco nisso, né? Logicamente que um bom líder, e se ele for liderar, ele tem que ter um currículo, né? Dentro da sua área, pelo menos é o que você imagina, ele tem em destaque, ele tem já o brilho próprio, tem a sua luz, tem a sua energia, mas também tudo que eu falei aqui resume as pessoas. Nada que eu disse aqui está fora da realidade das pessoas, do ser humano. Então, o líder é isso. O líder está aí nesse processo, cuidando de pessoas, e ele também é uma pessoa, né? Com sentimentos, com emoções, com forças, com energias das suas fraquezas, seus desafios. Então, ele é colocado e ele tem todo esse processo, essa pressão, né, que está em cima dele. Uma pressão muito forte, porque ele precisa, né, com todas as suas com todas as suas dificuldades, com todas as suas forças, liderar. Ele foi colocado ali por algum motivo, por um destaque, por uma pessoa, uma liderança natural, que é muito difícil hoje, e a liderança hoje está dificultada em todas as áreas, tem dificuldade em todas as áreas. Nós não temos lideranças aí no campo fortes, da liderança assertiva, liderança que você realmente sinta que essa liderança é uma liderança de verdadeira genuína, uma liderança verdadeira em todos os campos. Você pode colocar no campo que você quiser, na política, na religião, na espiritualidade, nas próprias empresas, dentro, enfim, está em todas as áreas, entendeu? Está muito complicado. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem mais essa questão de pessoas, né? Nós não temos essas conexões mais fortes entre pessoas. As conexões hoje estão muito voltadas aí às redes sociais. Nesse processo aí que todo mundo se coloca em rede social, para que as pessoas aí, às vezes estão um do lado do outro, tá com o celular na mão e as pessoas não têm comunicação, não tem olhar que são olho no olho, né? E um bom líder tem que olhar no olho das pessoas, tem que sentir as pessoas, tem que ter essa percepção. Eu acho que um bom líder, né? Eu tenho certeza que um bom líder ele teria que estar preparado para o cargo, com ferramentas adequadas, com treinamentos adequados, saber sentir, né? Sentir as pessoas, fazer uma leitura das pessoas. Pelo menos uma leitura básica, né? Logicamente que ninguém vai ler ninguém. A gente nunca pensa que você estude muito, entenda de muitas ferramentas de perfil. A ideia não é ler ninguém no sentido total, mas ter uma percepção, né? Para que mude, né? Mude o dia, mude a rotina, mude o processo, uma questão de liderança, né? Quando você tem essa ferramenta, você tem esse treinamento, você consegue fazer isso. Então, com certeza, os resultados, né? O empenho, a equipe, o engajamento, né? Tudo isso vai mudar muito dentro da liderança. A empresa vai ter mais resultado. Você não vai ficar tão pressionado, né, como líder. Perceba que tudo isso leva para um campo de melhoria, né? A ideia do ser humano, né? Não seria a ideia básica de todo ser humano, é desenvolver-se, né? Melhorar de vida, em sentido, como é que diz? Em sentido financeiro, em sentido de um cargo na carreira, em sentido da espiritualidade,
no sentido de família, no sentido de viver bem, uma vida mais tranquila, mais leve, uma vida mais estável, né? Nós vivemos num país tão dificultoso, né? Onde está tendo tanta dificuldade das pessoas aí, até pagar suas contas básicas, né, no dia a dia, eu acho. Tem uma estatística aí que fala 81% das famílias estão endividadas, né? Por quê? Porque vem arrastando a vida, né, de uma forma muito complexa, né? E isso leva também para o trabalho onde você vai liderar. Você não tem como dissociar isso, as pressões, as dificuldades, aquilo que você sente dentro de você. Mesmo você tendo um cargo de liderança, isso vai impactar, né? Vai ter uma dificuldade lá na frente, né? Isso vai se acumulando como uma história. Então o líder é o que vive por meio do sanduíche, né? Entre a hierarquia maior que está aqui em cima, seus superiores, e a sua equipe que está embaixo, ele está no meio. Então, é uma pressão muito grande. Então, se você se conectou com esse conteúdo, se você é líder, se você lidera uma empresa, se você lidera uma família, se você lidera um processo de espiritualidade, não importa, se você é um líder político, né? Olhe para isso, olhe para esse conteúdo. Se você quiser olhar, obviamente, né? Nós vivemos num país supostamente, né? Supostamente livre, né? Mas enfim, olhe para isso, perceba, né? Veja que faz sentido isso que eu estou dizendo, né? É um vídeo simples. Eu não edito meus vídeos, do jeito que eu estou falando aqui, eu já coloco lá. Não tem edição, não tem melhoria, não tem filtro, não tem nada. Aqui é uma coisa natural. Eu não tenho roteiro, tá? Eu não faço nada com roteiro, eu faço tudo da minha cabeça. Logicamente que eu estudo, né? Eu estudo, eu tenho formação, então as informações que eu estou aqui são as melhores possíveis. Então funciona assim comigo, eu estou fazendo desta forma. Não sei se é certo, se é errado, para mim está tudo bem, está tudo tranquilo. Espero que tenha tocado alguém, né? Se eu conseguir tocar o coração de 2, 3 pessoas, já tá bom. As pessoas que eu toquei, peço que compartilhe, que comente, que dê um like. E vou tocar o meu canal dessa forma, de uma forma muito tranquila, muito objetiva, para que tenha resultados, que as pessoas sintam realmente que liderança é uma arte, né? É uma arte de liderar. Liderar com tranquilidade, com respeito, com amorosidade, com empatia, com racionalidade, né? Com olhar para as pessoas como elas realmente são. Ter essa ideia de ajudar as pessoas em algum dia, no dia a dia, num ponto que a pessoa está com dificuldade, fazer uma troca de lugar de um colaborador dentro de um processo de uma leitura de perfil. Então tem muita forma de você liderar, né? Então é isso. Se você gostou do canal, mais uma vez, curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Esse conteúdo é para vocês, é feito para vocês. E a ideia é essa, é cada vez trazer mais conteúdo, que o canal cresça e que vocês tenham os conteúdos. Toda semana eu posto um vídeo, vai estar lá no meu canal. Para quem ainda não conhece o canal, vai lá, tem bastante conteúdo lá já. Assista lá os conteúdos falando de Enneagrama com a liderança, com a arte de liderança. Então é isso, até o próximo vídeo.